Oi, pessoal, aqui é Mel. Eu vim nesse vídeo falar um pouquinho sobre transtorno de borderline, personalidade de borderline. É um dos transtornos que eu tenho, eu fui diagnosticada, e é um dos que mais pega pra mim, digamos assim, um dos que eu mais sofro. Já sofri muito, muito, já fiz muita besteira por causa dele. Não vou jogar a culpa no transtorno, porque sou eu que faço, né? Mas, digamos assim, passei poucas e boas por causa dele. Enfim, né? Vim para falar um pouquinho dele no geral, e do que eu passei, contar algumas histórias. E vamos lá, né? Quando eu tinha, acho que eu já contei isso, quando eu tinha lá para meus 27, 28 anos, eu tive, eu tava assim, muito irritada com tudo, sabe? Eu não tinha paciência para nada, eu tava sempre descontando na minha família, enfim, eu não tava legal de uma forma geral, assim, não é que eu não tava numa maré de depressão e eu não tava numa maré de euforia. Eu tava simplesmente sempre muito irritada com as pessoas por coisas pequenas. Tipo, no meu trabalho, tudo acontecia e eu aceitava. E ficava tudo bem. Chegava em casa, eu descontava na minha mãe, descontava na minha avó, descontava no meu relacionamento. E as coisas não estavam legais. E eu não tinha paciência, sabe? E minha mãe resolveu me levar no médico, porque ela não estava mais me aguentando, digamos assim. E por uma indicação do meu padrinho, que é psicólogo, eu fui num psiquiatra muito, muito, muito bom. E a gente contou tudo o que já tinha acontecido, sobre a possível bipolaridade, sobre a depressão que eu tinha passado, enfim. Então eu voltei com a minha medicação, porque eu não estava tomando nada. Eu tinha parado. Coisa que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Mas tudo bem. E daí, indo, depois de alguns meses, e tendo mais vínculo com esse médico, eu fui contando as coisas, como que aconteciam, como que eu me sentia. E uma coisa que era o que mais me incomodava, que era o que eu sentia assim, sempre, sempre, eu reclamava muito, era o vazio. Um vazio, uma angústia no peito, uma angústia, uma sensação de nada, assim, uma. Eu sei que é muito similar à depressão, mas uma desesperança em relação ao futuro. Mas, assim, o que mais me incomodava era a sensação do vazio, sabe? Era, assim, eu não sei explicar, é simplesmente um vazio no peito. Assim, você não sente nada, você não liga pra nada. É, do tipo, se eu ganhar na loteria amanhã, ok? Se eu morrer amanhã, ok? E esse vazio era a minha principal queixa. E as minhas explosões, sabe? E tipo, eu não sei nem explicar, mas pequenas coisas me irritavam demais. E uma coisa que eu tinha muito, não sei se a câmera tá filmando muito, que eu tô tendo que segurar, desculpa. Deixa eu tentar estabilizar ela aqui. Uma coisa que eu tinha muito, isso eu tenho até hoje, com tratamento, com terapia e tudo, mas é sentimento de culpa. Eu tenho muito, muito sentimento. Por que as pernas aqui não estão fixando? Mas enfim, eu tenho muito, muito, muito sentimento de culpa. Assim, as coisas acontecem de errado para qualquer um. Ah, foi porque eu não fiz tal coisa antes, foi porque eu não fiz tal coisa certa. Eu sei que para quem não passa por isso parece besteira, mas automaticamente cai tudo sobre mim. E eu não fico falando para os outros para sentirem pena, não é isso, entendeu? É, é só um sentimento que fica martelando na minha cabeça, sabe? Fica do tipo, viu o que aconteceu? Você podia ter feito melhor. É mais nesse sentido. Se você tivesse feito direito, se você tivesse feito a sua parte, as coisas não teriam acontecido daquela forma. É nesse sentido, eu sinto muita culpa. Do tipo, como eu tava falando, eu sinto muita culpa. Tipo, as pessoas fazem coisas ruins pra mim e eu penso, ah, mas se eu tivesse sido melhor pra aquela pessoa, ela não teria sido ruim pra mim. Entende?
Eu sei que pode parecer absurdo, mas eu sinto. É automático, sabe? Enfim, eu tenho me perdido meio aqui, só sei que eu tava falando isso com minha mãe veio aqui. Mas tudo bem. É, tem muito sentimento de culpa. E eu sou uma pessoa que guarda tudo pra mim. Eu não explodo, eu não ponho pra fora. Eu não. Se você vier e brigar comigo, eu vou falar, ok, vou guardar pra mim, vou chegar em casa e depois eu vou chorar. Entende? Eu não vou brigar, eu não vou discutir, não vou nada. E voltando para o médico, enfim, uma vez ele me mandou, que a gente já tava com um tempo de relacionamento médico-paciente, né? Ele me mandou uma lista de vários sintomas e falou, Melissa, você se identifica com isso? Incrível, tipo, de 10 sintomas que ele me mandou, eu me identificava com 8. Ele, ó, Melissa, isso aqui é sintoma de borderline, viu? Eu não acho que você pode ter. Eu fui pesquisar, porque meu médico sempre confiou muito em mim. Foi sempre muito aberto comigo. Eu sempre discuti toda a relação, tudo que eu tive, sempre discuti muito abertamente com ele. E eu falei, nossa, eu acho que eu tenho isso. Eu levei, ele trouxe para mim e eu levei para ele depois as minhas considerações. Eu não tô olhando para a câmera, eu tô olhando para a tela porque eu não consigo. Não consigo ficar olhando para a câmera, é muito estranho. Eu vou tentar. E daí eu peguei e levei para ele, nós discutimos mais algumas sessões e daí nós chegamos à conclusão que eu era borderline. E não é porque eu me cortava. Isso era só mais um sintoma. Isso era uma das características do borderline. E sim, gente, eu me cortava. Eu me cortava muito, eu me cortava feio, e estava ficando cada vez pior. E eu cheguei a levar muitos e muitos pontos. Teve cortes que eu tive que levar ponto interno, porque chegou nas veias e artérias internas. E eu quase tive que ir para cirurgia. E às vezes eu cortava o braço inteiro, às vezes eu cortava pedaços, às vezes eu cortava fundo de propósito, às vezes eu cortava pouco e às vezes eu cortava muito. Enfim, não vem o caso. Mas era um jeito de eu exteriorizar uma dor interna ou de sentir algo. Tinha várias funções, na verdade. É, para mim, às vezes aliviava uma dor interna, às vezes me fazia esquecer essa dor interna e às vezes era só um vício. Era algo que eu precisava fazer porque eu queria sentir algo, porque eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque eu não aguentava mais ficar naquela agonia, naquela angústia de não estar sentindo nada, de estar ali sem saber se eu estava viva. Eu precisava sentir algo, então eu fazia. E eu passei anos fazendo. Entre idas e vindas eu parei porque uma pessoa me pediu para parar, por ameaças, mas nada disso resolve. Você só para quando você quer parar, quando você recebe ajuda, a ajuda que você precisa. Enfim, eu tinha vários sintomas, como eu falei, e me cortaram desses. E daí eu fui diagnosticada com o borderline e eu comecei a tomar algumas medicações que coincidentemente são muito similares, parecidas, ou coincidem com as medicações da bipolaridade. Estava tomando antipsicóticos, como estabilizador de humor e mais estabilizador de humor. E mais um antidepressivo, porque geralmente na bipolaridade a gente não toma antidepressivo, mas por causa do borderline eu precisava do antidepressivo. É bem complicado tratar os dois, é bem difícil entrar numa sintonia. Tanto que eu levei 12, 15 anos para conseguir acertar minha medicação. Não é fácil, gente. Não é, realmente não é fácil. Não achem que, descobri que eu tenho, mês que vem eu tô bem. Não é assim. Precisa de muita luta e muita terapia. Não é só tomar medicação, depende muito de você, do teu esforço e da tua vontade de ficar bem. E não é só assim, eu quero ficar bem. Uhul. Precisa de muita luta, você precisa mudar muito o pensamento. Você precisa mudar os teus pensamentos. E isso é só com terapia. Eu faço terapia há 15 anos e quero fazer pro resto da minha vida, porque eu sei que
A terapia salvou a minha vida. Eu tentei já tirar a minha vida, pelo menos umas 5 vezes, de algumas maneiras diferentes aí. Enfim, não vem ao caso. E todas as vezes foi porque eu tava querendo não era fugir. E eu queria sumir. Eu queria que a dor parasse. Você quer que a dor pare, entende? É um desespero tão grande, é um desespero tão terrível. Você não vê alternativa, você só quer que as coisas mudem. E a única alternativa que você vê mais rápida é essa. É difícil, é bem complicado. Mas enfim, vamos mudar disso. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, meu privativo está aberto. Vou deixar meu Insta aqui. Pode me chamar, a gente conversa numa boa. Eu não tenho nenhum trauma, não tenho nenhum problema conversar sobre isso. Eu acho que não dá pra ficar falando muito no YouTube, né? E tudo bem. Eu vou contar algumas histórias que aconteceram comigo por causa do borderline, que eu acho que são engraçadas e vai deixar o vídeo mais menos pesado. É, teve uma vez que ia numa festa fantasia. Eu aluguei a roupa e tudo mais. E a pessoa que eu tava não quis ir na festa fantasia. E acabou que eu não fui na festa fantasia e tinha uma roupa alugada. E eu precisava devolver. Eu pedi pra essa pessoa ir devolver a roupa pra mim. E ela não quis ir. Eu falei, olha, eu tenho coisa pra fazer, eu não posso. Você pode, por favor, devolver? E ela falou, não, eu não vou porque eu tenho que ir de ônibus e não sei o que. Eu não lembro direito o que aconteceu. Que ela não quis porque ela queria ficar jogando videogame. Cara, isso subiu. Eu acho que sobe em qualquer um, né? Mas isso subiu pra mim numa velocidade. Eu já tava saturado com essa história de videogame porque isso tava atrapalhando tanto a minha vida. Eu catei esse videogame, arranquei da parede e ia jogar pra janela. Ela, não, 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 pelo amor de Deus, não. Eu não joguei porque o vidro estava fechado e na minha cabeça por um segundo pensou, eu vou ter que pagar o vidro pra minha mãe. Já isso aí é muito caro. Aí eu peguei simplesmente, essa pessoa morava comigo. Eu simplesmente expulsei a pessoa de casa e falei, você vai embora agora, eu não quero mais ver você na minha frente. Eu fui lá no quarto dela, tem a gaveta de calcinha dela e joguei tudo na rua. É bem coisa de borderline, gente. Isso é bem típico de border. Joguei tudo na rua. Juro pra vocês. E peguei o carro e fui embora. E quando eu voltei, realmente a pessoa tinha ido embora. Depois a gente conversou, se acertou, hoje a gente conversa, somos amigos. E tudo bem. Mas foi engraçado. Foi uma situação assim, das que eu mais estourei. Porque eu não sou de estourar. Eu sou uma pessoa que segura bastante. Mas aquele dia foi um... não dava pra aguentar. E eu sou uma pessoa que por causa do border, eu era, tá? Eu já me controlo. Hoje em dia eu não sou mais assim. É, eu fiz isso muitas vezes com meu ex-namorado. Do tipo, se você for terminar comigo, eu vou me matar, sabe? Aquele típico, aquele típico, no desespero, assim, você tá tentando manipular a pessoa, isso é pura manipulação, é absurdo. A gente não deixa as pessoas te manipular. Não interessa se ela é border ou não, o border manipula muito. O border é uma pessoa bem manipuladora, porque ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de abandonar. Eu tenho pavor de ser abandonado. Eu bati no, desculpa, bati no microfone. Eu tenho pavor de ser abandonado. Eu morro de medo de ficar sozinho. Então, isso sim, estou trabalhando isso em terapia. O que mais que eu já fiz? Ah, gente, eu sou dessas do tipo, vamos, vamos. Eu sou de topar loucura. Assim, nesse caso do meu ex, a gente tinha um problema com a coisa, né? Isso, é claro, eu era mais nova, tá? Eu tinha meus, já era adulta, já tinha uns 24, 25 anos. 24, 23 anos. A,
A irmã do pai dele era freira e invocava com a gente. A gente ia lá jogar sinuca, a gente ia lá passar a tarde jogando videogame, enfim. Um grupo de amigos se reunia para se divertir. E ela invocava com a gente e tal. E ela invocou várias e várias vezes. E teve uma tarde que ela saiu. E ela morou um tempo lá com eles. Por isso que ela estava invocando. E teve uma tarde que eu não sei por que ela saiu. E eu não sei de quem foi a ideia. Mas eu sei que a gente pegou a escova de dente dela e passou dentro do vaso sanitário. Olha só, gente. Não façam isso. Mas eu sou dessas. Ou eu era. E, deixa eu ver o que mais. Eu também passei por coisas bem ruins. Eu perdi uma amiga. E porque eu fui internada em crise umas 20, 25 vezes, mais ou menos. Porque me internar era uma escapatória para mim. Era fácil, sabe? Toda vez que eu entrava em crise de border ou em crise de depressão, de bipolaridade, ou se eu visse que eu estava entrando em hipomania, eu fugia para a clínica. E eu estava trabalhando, eu estava estressada, eu precisava de férias, só que não é bem isso, só depois que você vai, você vê que não é nada disso. Eu simplesmente me internei na clínica, mas eu estava precisando. Eu me internei na clínica. E depois, quando eu saí, a cada 6 meses, durante uns 10, 15 anos, uns 10, 12 anos, a cada 6 meses eu me internava. Eu tive muitas internações, eu conheci muitas pessoas, eu ouvi muitas histórias. E uma das minhas colegas de clínica, uma menina de 18 anos, acabou com a vida dela. Então, é bem complicado. São histórias bem tristes, assim, sabe? Tem gente que tá lá só por diversão, tá lá zoando. Tem gente com problema de droga que não quer sair dessa vida. Tem gente com problemas na família bem complicados. Enfim, gente, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a sua história. Eu tô tentando lembrar mais alguma coisa que eu fiz por causa do borderline. Ah, uma coisa que eu faço, mas é quando eu entro em mania, daí, hipomania. Gente, eu fico muito irresponsável no trânsito. Eu falei no vídeo da bipolaridade, mas eu começo a dirigir muito rápido e cantar muito alto e gritar no trânsito. Fica muito. Uhul! E o borderline potencializa isso demais, gente. E pior é que um impulsiona o outro. Mas o que o borderline me faz fazer? Eu acho que a pior coisa que o borderline me faz fazer, me fez fazer, foi esse de jogar calcinha. Também não é nada demais, né? Mas foi, assim, me fez. Ah, me fez. Eu já. Eu, é, como é que é? Eu já quis processar minha própria mãe. Eu não fiz, mas eu já quis. Porque eu pedi pra ela me tirar da clínica e ela não quis me tirar. E eu falei que ela não podia tirar, não podia decidir por mim, enfim. Quando você tá fora de si, você fala um monte de besteira. E ainda bem que ela não me tirou, né? Eu precisava ter ficado lá. E acho que as piores coisas. Ai, gente, quando eu tomava Zolpidem, teve uma vez que eu entrei na internet e procurei as pessoas com o mesmo sobrenome que eu, do mundo inteiro, e adicionei todo mundo no Facebook, na época do Facebook. E os amigos até hoje, mas adicionei todo mundo. Eu não sei o que eu falei pra pessoa, não sei nada, não lembro como eu entrei em contato, nem nada, mas eu sei que eu adicionei todo mundo. Outra coisa que eu fazia, e quando eu tomava Zolpidem também, compras, compras online. No dia seguinte eu olhava, "Ah, você comprou isso, isso, isso. Cara, é perigoso, sério. Não é bem do borderline, mas enfim, né? Acho que do borderline é muito essa irritação que eu desconto na minha família, que eu tô aprendendo a controlar. Porque eu não desconto mais na minha família, eu desconto em mim, entende? Mas que agora, graças a Deus, jeito de falar. Graças à terapia, à medicação, à minha vontade e a todo mundo que me ajuda, graças aos meus amigos, a tudo, 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 todo apoio que eu tenho, eu tô superando. Já vai fazer, sei lá, dois anos ou mais que eu não me corto.
E eu não tenho vontade nenhuma. Uma coisa que eu sempre tive na minha bolsa foi uma Gillette. Eu não conseguia andar sem, era um porto seguro pra mim. Porque era Gillette e um Rivotril. Tinha que ter na bolsa. Porque se precisasse, tinha que ter lá. E hoje em dia eu não preciso. Eu me sinto segura. Eu me sinto segura por si só. Eu acho que já é uma vitória, né? E acho que nem em casa eu tenho mais Gillette. Talvez eu tenha um escondido. Não sei, não vou nem procurar. Os meus braços são bem feios. São cheios de tatuagem, mas extremamente cheios de cicatriz. As pessoas olham, eu não ligo. Eu acho que é uma passagem da minha vida. Ok, passou, marcou. E é uma lembrança que eu tenho por tudo que eu passei. E pra mim é uma batalha vencida. Eu encaro dessa forma. E eu espero que quem esteja passando por isso melhore. E estamos aqui. Se precisar, gente, não tenho medo de vir pedir ajuda. E é isso aí. Eu acho que o que eu tinha pra falar do border é isso. Qualquer dúvida podem perguntar aqui nos comentários. E se tiverem qualquer história que quiserem compartilhar também, fique à vontade. Até uma próxima. Beijos.